Projeto Transição, eu vou conversar com 2 estudantes do 9º ano que estão prestes a entrar no ensino médio. Eu sou a professora Samanta, orientadora educacional do ensino médio, e estou com o Davi Zaidan e a Luana Brasil, alunos do 9º ano. Bom, olá, queridos, tudo bem? Tudo bem. Eu vou iniciar para vocês com uma pergunta que é muito comum chegar ao serviço de orientação educacional. Quais são as expectativas de vocês para esse ensino médio? Ano que vem vocês ingressam e certamente existem aí algumas dúvidas. O que tem hoje na cabecinha de vocês, no coração, de maiores expectativas? Então, eu acho muito que tem essa pressão do Enem, pais, e também já escolher carreira, mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem tempo, para continuar fazendo hobbies, mas, inclusive, é uma coisa que eu ia perguntar, se, mesmo com mais cargas horárias, mesmo com mais aulas, mesmo com essa pressão mais pro Enem, sabe, pais, vestibular, universidade, tudo, se tem ainda, tempo para continuar fazendo as coisas, continuar os hobbies, continuar fazendo as coisas que gosta, esporte. Luana, é super possível. O aluno do ensino médio, obviamente, ele vai ter uma carga horária maior. Então, são aulas de 7h10 da manhã às 13h30 todos os dias, né? Segunda a sexta. E terça-feira, de 14h30 às 17h. Mas com uma rotina bem organizada, bem estruturada, é super possível alinhar o horário de estudo com o horário de hobbies, de diversão, o tempo de vocês com a família, o tempo de descanso, até porque é fundamental para que vocês possam conseguir ter um bom rendimento, um bom desempenho nesse ensino médio. Queria perguntar também, não perguntar, mas comentar, às vezes a gente vai ter que abrir mão, às vezes, eu sou uma pessoa que gosta muito de jogar, assim, mas aí não vai dar mais para jogar durante a semana, porque eu vou ter que dar prioridade aos meus estudos e agora com mais tempo de aula, então o tempo que eu usar para estudar, às vezes eu vou estar na escola ainda. Isso, às vezes sim. Em algum momento, por exemplo, nessa terça-feira que você tem aula à tarde, é um dia que normalmente eu oriento ao estudante, em especial da primeira série, que está chegando, né? Que tenha, após o horário de aula, mais tempo para descanso. Por quê? É um dia cansativo, são 10 horários de aula. Então, você precisa ter um bom descanso, um bom momento para o seu hobby, com a família, dormir bem. E é possível ajustar na sua rotina o tempo para o seu hobby preferido, que no caso é o videogame. Então, você consegue se organizar de forma que talvez ao final de semana você tenha o seu tempo de estudo, mas também o tempo para se divertir um pouco. É muito importante. Vocês já ouviram falar dos itinerários formativos, que fazem parte dessa nova grade do ensino médio, as famosas trilhas? Sim, até tá nas minhas perguntas, porque, as opções que vão ter as trilhas, o que a gente faz exatamente, são trabalhos, são provas, são atividades, e os professores que vão dar elas pra gente, se a gente já conhece eles. Alguns professores, certamente, vocês já conhecem, inclusive do 9º ano, né? Tem outros professores que vocês vão conhecer agora, quando ingressarem no ensino médio. Mas as trilhas é a parte que vocês escolhem da grade do ensino médio, do que vocês querem fazer. Elas são divididas por áreas de conhecimento. No início do ano, vocês têm um momento de degustação, para conhecer um pouquinho de cada. Então, tem a trilha de linguagens, tem a trilha de ciências humanas, a de matemática, que eu acredito que vocês já devem ter escutado bastante, né? Que atualmente é o CTO, e a trilha de ciências da natureza. O mais importante nesse momento da escolha da trilha é que você possa escolher pela sua afinidade, pela área de afinidade. Então, se, por exemplo, o Davi gosta mais de matemática, independente da escolha dos amigos, eu vou te orientar, escolha a matemática. Os professores, no momento da degustação, vão explicar um pouco como vai ser desenvolvido esse trabalho. É um componente que não tem prova. É um desenvolvimento de trabalho de mão na massa mesmo. Então, existe a parte teórica, mas essa aplicação também na prática, né? E aí vai conforme cada currículo, cada desenvolvimento de atividades e propostas de trabalho também. Normalmente são 4 aulas
por cada área de conhecimento e você vai escolher uma para que você possa trilhar ao longo do ano letivo. Então, eu ia perguntar, por exemplo, eu gosto muito de ciências humanas, mas eu também gosto muito de matemática. Se eu posso escolher, são 4 trilhas na semana, né, que a senhora falou? São 4 aulas de uma trilha. Então, por exemplo, você gosta de ciências humanas. A área de ciências humanas, ela é predominantemente com componentes dessa área de conhecimento. Mas isso não significa que você não vai ter alguma integração com a área de matemática ou com a área de ciências da natureza. Vai depender do currículo de cada trilha que vai ser apresentado para vocês. Entendi. Então, por exemplo, eu gosto muito de ciências humanas, mas eu gosto de história. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto muito de matemática. Então, eu posso fazer a trilha só de história e a trilha de matemática, ou eu escolho ciências humanas como um todo? Você escolheria ciências humanas como um todo. E aí, o que eu vou te ofertar seria, dentro dessa trilha de ciências humanas, as 4 aulas das áreas que estão envolvidas. E você precisaria trilhar esse componente ao longo do ano letivo. Isso não significa que em todo o ensino médio, quando você escolhe as ciências humanas, você vai ter que fazer só ciências humanas. Isso você pode escolher na primeira série uma trilha, na segunda série uma outra, na terceira outra, não tem problema nenhum. O que hoje a gente não tem feito com os estudantes é a mudança ao longo do ano letivo. Então, escolher uma trilha, ele vai caminhar ali até o final, mas certamente é uma trilha que vocês vão adorar, vocês vão gostar muito. É muito divertida. Eu queria mudar um pouquinho o assunto para ir para o PAS, porque a gente já teve o simulado esse ano, que deu para ver um pouquinho das questões e tal. Só que teve o Café com Prosa, que a gente foi lá visitar um dia, e eu vi que tem muitas obras do PAS. Sim. Que a gente vai ter que ler. Então, como é que vão funcionar as notas, o procedimento e as obras do PAS? Então, vamos lá. O PAS, hoje, é o processo de avaliação seriada, né? O programa de avaliação seriada da UNB, a nossa Universidade Federal, do Distrito Federal. E existe esse processo de entrada que é o PAS. Ele é feito de uma forma dividida ao longo do ensino médio. Então, na primeira série, PAS 1, PAS 2 e PAS 3, referente a cada uma das séries. As obras, elas são escolhidas pela própria UNB e divulgadas aos estudantes no edital de abertura, informando quais são aquelas que serão trabalhadas dentro daquele subprograma. Então, este ano, por exemplo, o grupo que está na primeira série, eles têm uma lista de obras para a primeira série, ano que vem sai a da segunda e depois a da terceira. Pode ser que não sejam as mesmas para vocês. Então, quando nós temos acesso a essa informação das obras, os professores, em sala de aula, trabalham com vocês de uma forma bem esclarecedora cada uma dessas obras. São muitas obras, isso é verdade, é uma lista bem extensa. Mas não são obras difíceis, tá bom? Mas, tipo, as obras não são só livros, né? Eu vi também tem esculturas, músicas e tal. Mas os livros que eles cobram, a gente vai trabalhar. Como os livros que já estão na lista de materiais que a gente já ia trabalhar. Isso, a gente já disponibiliza para vocês aqueles que são clássicos, que precisam ser trabalhados dentro do currículo da série de vocês e que geralmente são abordados pela UNB como obras. Mas, normalmente, não são livros completos, Davi. Pode ser um poema, pode ser uma peça teatral, pode ser uma música, uma escultura, ou uma arte natural, né? Então, assim, existem vários segmentos dessas obras. Mas tenha tranquilidade que tudo vai ser trabalhado e explicado para você. Pode assustar um pouquinho nesse começo, mas fique tranquilo, tá bom? E a escolha do curso que a gente vai querer. A gente já escolhe no PAS 1 e depois a gente pode ir mudando. Escolhe antes ou depois de fazer a prova? Como é que... A sua escolha de curso a ser realizado no vestibular, né, ou no PAS, ele é feito somente lá na terceira série. Então, o estudante da primeira série, ele pode já ter uma ideia da área que ele deseja ou do curso que ele tem interesse, mas não significa que ele precisa escolher agora.
O que ele vai precisar fazer é cuidar dessa estratégia de estudo para conseguir atingir esse objetivo. Então, por exemplo, se eu tenho um estudante que quer medicina, ele já precisa ser orientado de que no PAS 1 ele vai precisar ter uma boa nota. Então, vai exigir um pouquinho mais dele. O estudante que queira um curso que tenha uma nota de corte um pouco menor, ele também, claro, vai precisar se dedicar, mas talvez numa carga um pouquinho menor. Mas isso tudo é bem trabalhado com vocês também ao longo dos anos do ensino médio. Nós temos a orientação de vestibular. A orientação de vestibular é bem direcionada para essa organização da rotina, o esclarecimento dos vestibulares, dos processos, em quais são as universidades, além da UNB, que vocês podem tentar esse vestibular. Tem o ingresso também pelo Enem, que eu acredito que seja uma grande dúvida dos estudantes que estão chegando ao ensino médio. Então, existe um leque de opções que são possíveis para atender às necessidades de vocês. E a orientação de vestibular está bem organizada para cuidar desse momento com vocês. Então, eu queria perguntar sobre, por exemplo, eu penso muito em fazer intercâmbio, mas eu fiz o PAS 1, eu perdi o PAS 2, porque eu passei um ano fora. Mas não precisa ser só intercâmbio, tipo, eu perdi o PAS 2. O que acontece? Tipo, tem como eu recuperar a nota? Tipo, eu tenho que refazer tudo? Eu sempre tive uma dúvida muito em relação a isso. Então, cada etapa do PAS tem um peso diferente. Perder a segunda etapa é um peso grande, porque é peso 2 nessa nota, né? O que hoje pode ser observado é o estudante que tenha perdido o PAS 1 e faça o PAS 2 e o 3, ou comece uma nova etapa, que é possível, com o PAS 1 na segunda série mesmo. Porém, são casos específicos que a gente precisaria conversar depois dentro da organização com a orientação de vestibular para saber qual vai ser a melhor estratégia no seu caso, tá bom? No caso dessa preparação de vestibular, de PAS, Enem, vocês estão preparados para essa rotina? Eu acho que sim. Eu, já mentalizo muito, assim, que vai ser mais difícil, que vai ser muito mais pressão. Mas, também, eu acho que a gente tem que continuar do jeito que a gente caminhou até agora e, falta 3 anos. A gente tem que se esforçar ao máximo nesses últimos 3 anos e eu acho que é o que é mais importante, assim. E é isso, eu penso muito sobre a pressão do Enem, PAS e escolhas, né? De faculdade e tudo, do que eu quero dar pra vida. Mas também eu acho que é muito questão do autoconhecimento, de você se autoconhecer antes de tudo, procurar a ajuda dos outros, perguntar para os professores e tudo. É importante lembrar que vocês estão num processo de fato de transição. Uma saída do 9º ano, do fundamental, para o ensino médio, ela não é uma transição apenas de segmento, mas é uma transição emocional também. É assumir mais responsabilidades, ter novos professores, uma carga horária que aumenta, com componentes que vocês até então não viram, por exemplo, com sociologia, filosofia, que entra nessa grade horária a partir de agora. Então, vai ser exigido um pouquinho mais de vocês dessa responsabilidade, vai ser ofertada mais autonomia, mas é fundamental que vocês não se esqueçam que vocês não estarão sozinhos nessa caminhada. Existe a parceria da família, existe o acompanhamento da escola, para que vocês possam ter os melhores desenvolvimentos, o melhor crescimento possível, né? E, além de tudo, a gente tem aí o acompanhamento de um componente que vocês já conhecem, que é o projeto de vida. O projeto de vida vai caminhar com vocês até a 3ª série do ensino médio, com esse movimento de descoberta, de autoconhecimento, de autogestão, até chegar ao ponto em que a gente fala sobre orientação vocacional. Então, vocês não estão sozinhos, né? Existem muitas angústias, existem medos, mas podem confiar no processo e, tendo esse comprometimento, com certeza, ao finalizar a 3ª série, daqui mais 3 anos, né, a gente vai ter excelentes resultados com vocês. E
quando eu tava... Foi agora que caiu a ficha, porque até o 8º ano você estudava... tô estudando pra me formar, mas não pensava muito nisso. Agora no 9º ano, tô pensando, tô estudando pra passar no vestibular, passar na faculdade que eu gosto, e depois passar numa profissão que eu quero seguir a minha vida. Parece que chega aquele momento da responsabilidade, né? Assim, opa, peraí, agora eu já tô na porta do ensino médio. É pra isso que então isso é pra isso que a escola funciona. Então foi agora que caiu a ficha. E tô saindo até bem, consegui administrar já no 9º ano e tô me preparando para administrar meu tempo no ensino médio agora. Perfeito, isso é muito importante. Esse é um movimento, inclusive, da transição de vocês, é uma transição emocional, né? E ela vem com o tempo. Cada estudante tem o seu ritmo, cada estudante apresenta o seu momento de dar o cliquezinho, a viradinha de chave, mas acontece para todo mundo. E, mais uma vez, vocês não estão sozinhos. Qualquer dúvida, eu estarei lá com vocês. Me procurem na orientação educacional para que a gente possa conversar, trocar um pouquinho mais de ideias. Dúvidas ainda irão surgir ao longo do processo. Isso é muito importante saber, porque a gente não chega ao ensino médio sabendo de tudo, mesmo que seja bem explicadinha a proposta ou a dinâmica das atividades, é na prática que a gente sente a dúvida mesmo, né? E daí eu tenho uma última pergunta para vocês. Em relação à equipe do ensino médio, o que a gente pode fazer para poder tornar esse momento de vivência do ensino médio mais legal, mais interessante para vocês, para que vocês possam aproveitar da melhor forma? Eu já acho que o Mackenzie vem trazendo professores que, além de dar a matéria para a gente, eles se preocupam com a gente mesmo. Não trata a gente só como mais um número, mais uma estatística que eles tratam a gente como pessoas mesmo. É uma escola que é confessional e que está trazendo a matéria, porque o Mackenzie tinha acabado de ficar com uma fama de escola fraca e tal, mas não é, porque tem o CTO que já está trazendo muita Olimpíada, que eu acho que eu não vi outra escola que traz tanta Olimpíada e também muito simulado e tal, muita gente sendo aprovada. Agora o filho do Renato, que trabalhava aqui, foi aprovado em 300 escolas. Tem aluno que sai para tentar ir para uma escola mais forte e acaba ficando mais 3 anos depois da escola para conseguir passar na faculdade. Então eu acho que sempre tem como melhorar, mas está seguindo no caminho muito certo para continuar melhorando cada vez mais. Que bom, Davi. Eu fico feliz em ouvir isso, em ouvir que você já tem essa percepção de que estamos no caminho certo, né? E com toda certeza, se a gente precisar melhorar alguma coisa, rever algo no meio do caminho, nós estamos sempre abertos a ouvir vocês, estudantes. E aí você tocou em um outro ponto que, para mim, é muito importante. E a gente falou de PAS, a gente falou de Enem, mas os simulados, né? Vocês já fizeram um simulado, agora no 9º ano, um simulado modelo PAS. Nesse 3º trimestre, vocês terão mais um simulado, que agora é modelo Enem, para que vocês conheçam essa estrutura de prova. E no ensino médio, vocês já ouviram falar quantos são os simulados, como que acontecem esses simulados ou não? A primeira vivência de vocês do 9º ano foi o primeiro contato mesmo? A minha primeira vivência foi no 9º ano mesmo, assim, tipo, de saber que tem PAS 1, PAS 2, PAS 3, que faz Enem também, e foi no 9º ano. Não sei o Zaidan, mas... Porque eu já tinha estudado, mas muito superficial, porque eu estudava de não, mas eu passei pelo PAS. Você faz 3 provas em 3 anos. Não. Aí eu ia pensar, 3 provas e tal, mas tem a questão dos pesos, Isso. a questão das obras, tudo diferente assim. Isso. E assim, é importante lembrar que no ensino médio, na primeira série do ensino médio, por exemplo, vocês fazem ao longo do ano 6 simulados. 3 de modelo PAS e 3 de modelo Enem. Então, o objetivo é preparar vocês para esse modelo de prova, né? O conteúdo é o que vocês estão estudando,
mas prepará-los para essa resolução da avaliação, gestão de tempo, a organização da redação, que é fundamental. Ao longo de todo o ensino médio, o estudante ele chega a fazer 11 simulados modelo Enem e 9 simulados modelo PAS. Então, é um número bem considerável para que vocês possam estar, de fato, preparados para a prova de verdade, digamos assim, para a hora real, né, da prova. Além desses simulados, eu também queria mostrar o quanto o CTO também vem ajudando, porque Sim. Tem 2 salas só para praticar a Olimpíada e tal, porque além das provas do PAS, do Enem, para passar, tem vaga que é olímpica nas universidades, né? Exatamente. Então, acho que o CTO vem auxiliando muito bem a gente nessas questões. Isso, e o CTO, além de hoje fazer parte de uma das trilhas, um dos itinerários formativos, existe também todo um programa que é aberto a todos os estudantes. Então, você não precisa estar devidamente matriculado na trilha do CTO para poder usufruir do que o CTO oferece. O CTO tem monitoria com estudantes do ensino médio, tem acompanhamento de professores, né, todos os dias, exceto na terça-feira, porque é o dia que vocês já saem bem cansados da escola, mas em todos os demais tem alguma atividade promovida dentro do CTO. Então, é um espaço, de fato, de acolhimento e de potencialidades, desenvolver essas potencialidades em vocês. Então, já estão mais do que convidados a participar de todas as atividades do nosso Colégio Mackenzie, do ensino médio, as atividades do CTO. Continuem participando das Olimpíadas, né? São 2 estudantes que já conquistaram aí algumas medalhas, devo parabenizá-los. E eu acredito que esse é o momento que a gente vai iniciar mais algum tipo de diálogo sobre essas dúvidas do ensino médio. Então, eu queria, eu sempre tive muita dúvida em relação a isso, eu sempre quis perguntar muito para alguém. E eu acho que a gente está num contexto que é muito bom de perguntar. E eu acho que, assim, a senhora tem muito mais experiência que a gente, né? Bem mais. E em relação a todas essas coisas, Enem, PAS. E eu acho que, assim, eu sempre quis muito perguntar se tem alguma coisa que a senhora se arrependeu, pra gente fazer agora, que a gente vai entrar no ensino médio, do que a gente podia ter feito, do que geralmente muita gente erra e que eu acho que é, importante de fazer, sabe? O que a senhora tem, assim, para falar em relação a isso? Então, vamos lá. Pensando na minha experiência, a Samantha adolescente, entrando no ensino médio, eu fui uma estudante aplicada, de alguma forma, mas com minhas dificuldades, em especial na área de matemática. Confesso, nunca fui boa na matemática. E eu percebo que hoje, né, se fosse eu falando para adolescente, seria de aproveitar mais o que a escola me oferecia, de monitoria, aproveitar mais as aulas, de tirar dúvidas, talvez de me empenhar quando eu via uma dificuldade, né, tentar vencer alguns obstáculos. E que hoje eu me arrependo. Talvez eu pudesse ter tido outras possibilidades que eu não tive, outras oportunidades que eu não tive. Então, acho que essa organização da rotina que eu tanto falo hoje para os meus alunos, ela é mais do que fundamental. Ter o tempo realmente para o estudo, o tempo para o descanso, o tempo para você se dedicar um pouquinho mais aonde você tem dificuldade, sem esquecer daquele componente onde você tem maior tranquilidade. Então, eu acho que seria esse conselho que eu daria para a Samantha adolescente, que eu divido hoje com os meus estudantes. Cuidar mais dessa rotina de estudos e aproveitar o tempo presente, porque o tempo passa e passa rápido. E depois, quando a gente tenta resgatar o que passou, é um pouco mais difícil. Pois é. Não, eu fico imaginando, assim, porque a gente já teve uma longa trilha, assim, até eu chegar ao 9º ano, e a gente ainda vai para o ensino médio,
mas eu fico pensando, às vezes o professor para de dar aula, né? E, tipo, ele para a aula e começa a falar sobre as coisas, assim, do ensino médio, do Enem, paz. E às vezes a gente não dá ouvido. Mas, poxa, você para pra pensar assim, o ensino médio tá logo ali, o paz, Enem tá logo ali. E às vezes a gente nem repara, às vezes nem para pra pensar, nem para pra perceber. E eu acho que é realmente muito importante. Isso é fundamental, né? É ouvir a quem já tem um pouquinho mais de experiência. Lembrando que nada do que se fala, que o professor leva para vocês em sala de aula, são palavras ao vento. São, na verdade, cuidados para que vocês possam aproveitar ao máximo o tempo de vocês. Vocês são privilegiados de alguma forma por poderem estar em uma boa escola, por terem acesso a um bom material, a excelentes professores. Então, aproveitem esse momento de vocês para que vocês possam vencer as etapas de uma forma mais tranquila, porque eu tenho certeza de que vocês irão vencer essas etapas. E daí eu queria pedir só para vocês, então, deixarem uma mensagem para quem nos assiste, o estudante que talvez esteja ali em dúvida, como é que é essa transição, o que vocês têm vivenciado das experiências, né? A gente já falou um pouquinho sobre os medos, as angústias, mas deixe uma mensagem para eles, para que talvez eles possam se inspirar em vocês e seguir para a próxima etapa. É isso, gente. Eu acho que, tipo, é muito importante se esforçar e continuem sempre estudando, tipo, nunca desistam dos seus sonhos, não importa o que as pessoas digam. E o ensino médio tá aí, na frente, e a gente tem que se esforçar, a gente tem que fazer boas escolhas, tem que se autoconhecer, né, antes de tudo, conhecer o que você quer, conhecer a si mesmo. E relaxem também, não vai ser algo muito pressionado, lógico que vai ser um pouco mais, mas também não precisa ter medo, né? É isso. E eu queria falar também em tudo que vocês fizerem, vocês façam pro Senhor e em tudo dai graças também. Em tudo que você fizer, faz bem feito, não reclama e é isso. Então, é isso, nosso MACcast de hoje, projeto de transição com os estudantes do 9º ano. Muito obrigada.